Olá, meu nome é Aide Nascimento e eu sou advogada de imigração aqui nos Estados Unidos. Hoje o assunto vai ser sobre asilo. Nós recebemos diariamente e-mails e comunicações através do WhatsApp de pessoas querendo saber como funciona o processo de asilo. Se eles estiverem no Brasil ou aqui, tem alguma diferença? Esse é o primeiro ponto que eu quero falar hoje. O asilo é para quem já está nos Estados Unidos. Então, você pode pedir na entrada, seja no aeroporto, seja na fronteira, ou depois que você já entrou no país. A regra principal é de 1 ano. Você tem que pedir asilo durante o primeiro ano após que você entrou nos Estados Unidos. Muitas pessoas querem saber, mas se já venceu o meu visto e eu não fiz uma extensão, eu qualifico? Sim. Essas regras em termos de o visto não está válido não se aplicam para asilo. Então, se você fez uma extensão e foi negada, ou se você não fez uma extensão, você ainda consegue dar entrada nessa petição se estiver durante o prazo de 1 ano. Também sabemos que existem algumas exceções que, em algumas circunstâncias, o juiz pode aceitar um processo após de 1 ano. Por exemplo, coronavírus. Sabemos que muitas pessoas se encontravam em estados onde não estava permitido sair na rua por questão de saúde pública. Então, isso seria um dos motivos que você poderia citar se realmente foi o seu caso, por qual você perdeu o prazo de enviar de 1 ano. A outra coisa que as pessoas querem saber é quais são os requisitos para eu entender se eu qualifico. Temos que provar que você sofreu alguma perseguição e que você está temendo futuras perseguições. Isso é a base de um caso de asilo. Óbvio que cada caso é um caso e temos que avaliar cada caso individualmente para entender quais foram as circunstâncias. Muitas vezes as pessoas querem saber, mas se eu faço um processo de asilo, doutora, eu vou conseguir voltar para o Brasil enquanto esse processo está pendente? A resposta é não. Você está alegando que você tema futuras perseguições e você ainda está em andamento no seu processo, então não será possível. Agora, uma coisa que muitas pessoas não entendem é que existe afirmativo ou defensivo casos de asilo. O que significa isso, doutora? Então, às vezes a pessoa que está aqui e que não fez uma extensão do visto de turista ou que foi negado, acaba recebendo uma carta chamada tal Notice to Appear, NTA. Isso é o início de um processo de deportação. E se já tem uma data de corte escrito nessa carta e nós ligar para o número de imigração para verificar que realmente existe um processo, isso é um caso defensivo. Se você tem um motivo para cancelar a deportação, podemos provar isso através de evidências. Por exemplo, asilo. Então, nós sabemos também que tem casos afirmativos. Afirmativos são aquelas pessoas que entraram na fronteira alegando que vão pedir asilo ou no aeroporto ou também não receberam essa carta do Notice to Appear. Então, são casos afirmativos. Independente de qual procedimento você se encontra, vamos ter que ir em frente do juiz e vai ser um processo onde a declaração que nós enviamos e o que você vai falar na corte vão ter que bater essas evidências. Então, muitos casos de asilo, eles conseguem provar que também às vezes foram e fizeram alguma terapia com psicólogo, essas informações são relevantes. Se você teve algum boletim de ocorrência por a circunstância que aconteceu no Brasil, é relevante essa informação. Pessoas que sabem do que aconteceu, declarações de pessoas, também são evidências que nós vamos anexar. E uma coisa que é muito importante será uma carta do tal expert.
Expert é uma pessoa que tem reconhecimento, muitas vezes trabalham em universidades. Eles vão revisar todo o seu processo que vamos enviar, a sua declaração, as evidências que provam que você realmente viveu uma perseguição, e eles vão dar uma opinião por escrito falando que eles acham que você qualifica baseado nas evidências que eles revisaram. A questão principal que muita gente quer saber: tudo bem, a gente enviou o formulário I-589, mas quando eu vou poder trabalhar? Então, o presidente Trump está querendo mudar várias coisas. Por exemplo, sabemos que o dia 2 de outubro de 2020 vai haver mudanças nas taxas de imigração. Esses valores novos já estão divulgados na página da uscis.gov. Anteriormente, não tinha uma taxa para processos de asilo, mas hoje em dia sabemos que estão divulgando que vai ter que pagar uma taxa de $50. Além disso, estão querendo modificar o caminho para receber o tal Work Permit. Essa é a petição que você faz pedindo para eles liberarem uma autorização de trabalho para você conseguir trabalhar aqui. Anteriormente, depois de 150 dias que seu processo estava pendente na corte, você tinha o direito de enviar essa petição para receber o seu Work Permit. As novas regras estão falando que alguém que entrou por a porta de trás com o famoso cai-cai não seria elegível mais para esse permisso de trabalhar. Mas como eu avisei, muitas vezes as coisas estão mudando rapidamente. Então aconselho que vocês também seguem o nosso Instagram, onde vamos ter informações diariamente sobre qualquer mudança. Agora, se você gostou do vídeo, dá uma joinha, segue o canal. Toda segunda-feira vamos ter vídeos novos sobre assuntos de imigração.